uma das maiores almas, que passou enfeixando um corpo físico nesse mundo no último século, e a quem nós aqui nessa casa dirigimos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor e a reverência pelo trabalho incansável, contínuo, que ainda, e muito mais hoje, liberto, que é das limitações do plano físico, continua a desenvolver, junto com tantos outros mestres, avatares, servidores da verdade, buscadores em todos os tempos e níveis, mas todos irmãos, todos unidos pela mesma essência. Um desses, a quem tanto amamos, Paramahansa Yogananda. Numa de suas obras, em que a música e a poesia se fundem num movimento sublime de devoção humilde ao sagrado, pai e mãe, ele diz: é no templo do silêncio, é no templo da paz, é no templo do silêncio, é no templo da paz que eu vou amar-te, vou buscar-te, vou te encontrar. E dali, desse tesouro, surgirão todas as palavras que eu possa dizer para materializar no mundo a tua presença e com ela toda a cura, toda a libertação. As palavras de Paramahansa Yogananda nos falam do potencial infinito do silêncio e da realidade una, onde quando uma consciência desperta e percebe o caminho infinito e a luz infinita que rege toda a vida, quando uma consciência desperta, compreende com clareza que silêncio e som, palavras e mergulho profundo da interioridade, onde o segredo do eterno se revela apenas àqueles que têm a ousadia e a coragem de buscar e conquistar essa liberdade. Tudo isso é um. Tudo isso é uma e só coisa. E assim, feita essa descoberta, desperta a consciência, como Siddhartha sob os ramos da árvore Bo. Se inicia um caminho infinito, aonde não haverá mais separação e toda palavra e todo o silêncio serão um, e tudo será, em algum momento, Nirvana, o indefinível, o indescritível, o inominável. Nós todos estamos nessa busca. Estamos a ponto de romper barreiras que nos têm acorrentado há milênios
E uma vez rompidas, teremos percebido a inexistência do tempo em face à grandeza fulgurante da eternidade. Engatinhamos ainda nas oscilações, nesta criação ainda subordinada aos movimentos ondulatórios de altos e baixos, entre a fé e a dúvida, entre o medo e a coragem, entre o amor e aquilo que pensamos ser o seu contrário, o ódio. Mas aos poucos, vamos construindo o momento onde a luz brilhará, e quando ela brilha, tudo se faz um. E há Paramahansa Yogananda, e há tantos outros que se congregam em volta de toda criatura que busca despertar entre as bilhões que vestem as camadas de energia que chamamos de corpo físico, vindo de tantos mundos, vindos do infinito. A todos eles, a nossa gratidão e o preito de unidade ao percebermos que o infinitamente grande e aquilo que acreditamos pequeno possuem a mesma essência, a mesma natureza, a mesma grandeza. Que nenhum de nós deixe passar a oportunidade de tomar com firmeza o movimento interno de promover a cura, o retorno à essência, o retorno à origem em nós mesmos, nos preparando para podermos convergir essa cura como canais vivos, onde a personalidade doentia, coordenada pelo falso Deus do ego, não terá mais voz alguma, porque haverá retornado à sua origem. E seremos mais um nessa unidade infinita. Que perseveremos, que mantenhamos acesa a chama, e que nada nos mova em outra direção. Paz com todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que estão conosco pela primeira vez, os que retornam, sempre muito bom a gente estar aqui na casa que é de vocês, pode ter certeza. Dias intensos e importantes, é importante que a gente mantenha o foco nisso, e hoje vai ser mais uma vez, o Otton está aqui, hoje não? Vocês têm aviso? Mendes, nada? Por favor, então vamos aproveitar. De novo, reforçar isso. A gente trazendo bebida e comida para Avisos organizacionais, não beber, não comer, por favor, na sala. Aqui, nessa sala. Só uma garrafinha de... Não, porque a gente deixou salgado no chão. Tá. Deixou bebida no chão.
Calma, mal contato. Dá um passo. Dá um passo. Continua. Peraí. Tá com dó, né? Falar sem microfone. O Michael não precisa de microfone. Usa o meu aqui, olha, usa o meu. Usa o meu aqui, usa o meu. Alô. Pode falar. Oi. Boa noite, gente. Só lembrando que essa sexta-feira a gente tem um reequilíbrio espiritual mensal. Mês passado não tivemos devido aos Jogos da Copa. Então, essa sexta-feira, tudo certo, estaremos aqui. Chegada prevista 17h30, que a gente indica, para a pessoa poder sentar e se acomodar com calma. 18 horas em ponto, começamos, né, Ticote? E até tolerância da porta até às 18h30. Depois das 18h30 fecha, que aí vem o ápice do trabalho. Quem já fez, volte. Quem não fez, que tiver dúvidas, é só perguntar a gente lá embaixo, tá bom? Recomendamos. Obrigado, Valéria. Só isso? Você não já falou, todo mundo já ouviu. Já ouviu, as pessoas já O ouviram. falou tão alto, né? Que eu acho que deu para todo mundo ouvir, mas é sempre bom lembrar, para a gente ter esse cuidado de realmente não subir com o alimento aqui para o auditório. Porque acontece que a gente só vai fazer revisão no auditório amanhã de manhã. Aí se fica alimento, gruda no carpete, água, por favor, só se for mesmo de garrafinha. Porque se bota o copinho no chão, sem querer, ou não percebeu, chuta, a gente só vai achar também no dia seguinte, carpete molhado. Isso dá problema, pode mofar, pode estragar. Então, para a gente ter esse cuidado, esse carinho, realmente, de não trazer nem alimento, nem bebida, só mesmo se for água de garrafinha, porque tem a tampinha, tá bom? Obrigada. Obrigado, Valéria. Bom, meu boa noite também para as pessoas. A gente não estamos acostumados com isso, a gente está fazendo transmissão direta via internet, então há algumas pessoas nos assistindo. Eu não especifiquei o boa noite olhando para a câmera. Aos poucos eu vou me acostumando com isso. Enfim, geralmente a gente caracteriza um tema, a gente tem feito isso já há algum tempo e a gente aponta sempre um tema para as nossas conversas de segunda-feira. Eu gostaria de relembrar algumas coisas aqui em relação ao que se faz aqui. É importante, até porque hoje nós temos muitas pessoas de primeira vez, é importante lembrar que, primeiro, aqui não é uma palestra no sentido clássico da palavra. Quer dizer, a nossa ideia não é passar conhecimentos teóricos, não é passar conceitos que sejam intelectualmente ou apenas intelectualmente absorvíveis e compreensíveis. A ideia desse encontro é focada num trabalho de natureza espiritual. O que a gente busca fazer aqui, e quando eu digo a gente é a gente mesmo, não é apenas colocar na primeira pessoa do plural o primeiro, não é o nós majestático, a gente somos nós, é fazer com que esse encontro seja efetivamente um movimento espiritual, porque urge que isso aconteça, e hoje é especificamente isso que eu quero dizer, porque a gente não consegui puxar um tema. Até ontem à noite, na nossa madrugada, o Michael me pergunta, e aí, não tem tema? Não veio tema nenhum. Quando a coisa acontece dessa forma, é porque eu entendo que a liberdade de tema é a coisa mais importante que eles querem. E aí começou a vir uma sacação. Não veio o tema, mas veio esse conceito de que o entendimento nosso, como trabalho espiritual, como encontro em que a gente faz um movimento todas as segundas-feiras, de fazer surgir aqui um trabalho que a gente não controla, porque ele vai se estender pelas mãos daqueles que realmente trabalham, que são aqueles invisíveis que estão conosco, realizando coisas que a gente não determina, a gente é só um canal. Deixando essa liberdade suspensa no ar, me veio, e aí sim com clareza, paradoxalmente, um tema que eu nem cheguei a anunciar porque não houve tempo físico. Mas aí trabalhei nisso a madrugada toda, passei para o Michael algumas coisas, e nós hoje vamos começar com o inverso do que nós fazemos. Nós vamos começar com um vídeo. E por quê? Quem tem vindo aqui com alguma frequência,
acompanha o nosso trabalho de algum tempo para cá, vai ficar certo de que nós temos feito insistentemente uma observação em relação a algo que acontece no planeta, e o que nós estamos fazendo não é em nenhum momento algo inédito ou algo apenas que se faz aqui. Nós participamos, quando eu digo a Casa de Padre Pio e as almas que se congregam aqui, de um movimento muito amplo, de uma rede muito ampla, que está em ação no planeta inteiro há muito tempo e que intensificou essa ação nos últimos tempos, nos últimos anos. Não há dúvidas que o planeta passa por uma mudança de idade. Nós estamos passando por uma mudança de idade, como na história humana houve, enfim, a história conhecida, porque a história desconhecida vai muito além, as civilizações que a gente historicamente não dá valor, que a gente atribui à lenda, são e foram civilizações reais. Mas na história conhecida nós temos a pré-história, a história antiga, né? Olhando do lado ocidental, a Idade Média, né? Na verdade o Ocidente a nossa civilização ocidental é um poço de ego, então a gente fala de Idade Média, a gente tem que se referir ao Ocidente, enquanto no Oriente aconteciam outras coisas muito importantes e interessantes que só agora a gente consegue compreender em paralelo, enquanto nós tínhamos a Idade Média aqui. Mas o fato é, quando a gente fala de idade moderna, quando a gente fala de idade de tecnologia que a gente vive hoje, da idade da informação, a gente deixa de lado o fator mais importante que, queiramos ou não, está movendo a humanidade nesse exato instante, que é o espírito. Nós estamos entrando, por mais que as aparências digam não, na idade do espírito. O que está acontecendo no mundo, visível aos nossos olhos físicos, que nos dá a impressão, não é impressão, na verdade é isso que acontece, de uma sociedade completamente contraditória, onde nós temos evoluções tecnológicas de um nível talvez como nunca houve na história da humanidade. Não sei na Atlântida, não sei na Lemúria, nós sabemos de muitas informações, mas hoje aqui nós vemos a humanidade um status de evolução tecnológica muito rápido. E no momento em que nós descobrimos que a computação de dados é possível, que computar dados significa você movimentar forças poderosas, o salto tecnológico foi muito grande. Fazer um parênteses aqui, incomparável à tecnologia que existe fora desse planeta. Nós estamos falando da nossa história na Terra. É contraditório porque tudo isso aqui não é novidade nenhuma que eu vou falar, não levou a um aumento nesse nível da felicidade no planeta. Nós continuamos vivendo e elaborando ilusões o tempo inteiro. Mesmo essa sociedade tecnológica que está aí triunfando no Ocidente, primeiro ela se resume quase que inteiramente a uma elite mundial. Nós estamos falando de um mundo com 7 bilhões de pessoas encarnadas. E talvez, desses 7 bilhões, para a gente ser muito generoso, 1 bilhão talvez tenha acesso de uma forma regular a essa tecnologia da informação, da medicina, ou seja, onde for, os nossos celulares que movimentam a nossa vida. Uma massa escura de pessoas, escura no sentido de oculta, mas de pessoas iguais a nós, com o mesmo espírito, vive hoje em condições que estão muito longe de nós podermos chamar esse planeta de um planeta civilizado. Então é contraditório porque o processo continua se movimentando e as pessoas que têm um mínimo de atenção, não aquelas que se deixam mergulhar e manipular de forma completa por tudo aquilo que nos manipula, desde as tradições culturais hoje até a mídia, enfim, tudo aquilo que faz os nossos movimentos serem condicionados e não terem livre-arbítrio nenhum. Essas pessoas entram, nascem fisicamente, se desenvolvem fisicamente, vivem fisicamente e desencarnam fisicamente, porque não morrem, de uma forma dentro desse processo. Essa palavra virou um pouco de chavão, mas ela é muito válida, dentro de um sistema. As pessoas que têm um mínimo olho aberto para despertar e percebem que tudo isso que está acontecendo não está levando a Terra a nenhuma solução de felicidade, se continuado o caminho nesse nível, se assustam porque não veem saída.
imagine o seguinte, né, vamos dar uma olhada e ver o que comanda o mundo hoje, os poderes que comandam o mundo, aparentemente, né, os grandes países, as grandes corporações, como é que a gente mexe nisso? Então, normalmente o que acontece é aquela pessoa que desperta, não entende, mas como é que eu faço? E vai procurar saídas. E às vezes saídas que vão levar a becos sem saídas. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando a gente se mexe, a gente vai procurar algum tipo de saída, seja na forma política, votando, né, em candidatos, ou brigando para que as corrupções que acontecem desde que o mundo é mundo sejam punidas. Todos os movimentos, quando alguém normalmente desperta, são feitos numa camada horizontal, circunscrita na nossa, eu vou chamar assim, na nossa cadeia vibratória, cadeia no sentido de prisão, não cadeia no sentido de encadeamento. Na nossa prisão vibratória, onde nós estamos hoje no mundo, sucessivamente vivendo e alimentando este processo ilusório. E quando a gente pensa em despertar, a saída que nós encontramos será: ou nós vamos fazer uma revolução, ou nós vamos entrar, né, tentando votar nesse ou votar naquele, ou vamos tentar fazer algum tipo de movimento, sempre, sempre, sempre buscando as soluções horizontais. Acontece que isto que aparece para quem desperta e às vezes desanima, quem abre o olho, isso precisa mudar, está longe, vou frisar aqui, está muito longe de ter a solidez que aparenta. Todos os movimentos mais duros que acontecem na sociedade, que é controlada, portanto, por essas forças que sabem muito bem operar a energia, porque tudo é energia no universo, a gente tem falado aqui repetidamente, mas no padrão onde nós vivemos, essas forças sabem operar muito bem, e nós que estamos aqui ao despertar, não tem saída. Lê do engano, porque há saída, e agora volto ao início da conversa. Há um movimento que ele hoje é subsuperfície, mas que intensamente vai montando uma rede e vai emergir mais rápido na medida em que as pessoas a quem eu estou me referindo, e que somos nós, que começamos o despertar e olhamos para isso e vemos não há saída dentro do modelo em que está se propondo o mundo. Um modelo em que a gente entende, e hoje não há dúvida disso, pela conexão que a gente percebe existir, inclusive em nível físico, que somos uma unidade, não há saída de exclusão. Porque as elites ainda pensam que podem excluir aqueles que estão fora e mantê-los ali por muito tempo. Não existe isso. Querem um exemplo muito prático, muito rápido? A crise de refugiados na Europa. Se alguém acredita que isso vai parar por um meio horizontal, não vai. Porque cada ação disparará outras reações e assim irá. Nós temos muitos exemplos na história. É que a gente não lida com os exemplos, a gente tem exemplos em menor grau. Mas isso que é fruto do próprio movimento da civilização europeia, que no século XIX planta um tipo de opressão tão grande que gera hoje esta reação que está acontecendo, e a reação qual é? Vamos botar fora, vamos tirar, não vamos deixar aportar, vamos jogar aonde? E esse processo não terá saída, não parará, ele vai parar. Vou dizer que vai parar, e assim como eu, sem querer ser dono da verdade, mas entendendo tudo que acontece hoje no mundo, tenho certeza, não acredito, tenho certeza que ele irá parar apenas por um outro tipo de redirecionamento do movimento da nossa energia. E é uma coisa tão aparentemente banal e sem sentido e nonsense que as pessoas, até porque nós estamos condicionados a imaginar que o mundo se movimenta pelas ações ostensivas da matéria, sejam quais forem elas, do braço que bate até alguém que comanda alguém por um computador à distância, ou determinando uma lei, ou fazendo um ato não material, mas sempre dentro dessa cadeia horizontal, nós acreditamos que os outros movimentos ou não existem ou não têm força. Chegou a hora de inverter esse processo, de nós entendermos que a grande mudança vai partir do redirecionamento dessa energia para onde deve ser redirecionada.
para, na verdade, de onde as coisas vêm e provêm. Eu tenho conversado isso muito aqui. Hoje eu não vou repetir isso, até porque a gente não tem tempo para voltar, mas o entendimento que deve ficar claro hoje para a humanidade, isso também não é novidade, porque é algo compartilhado por todas as tradições espirituais que passaram pela face do mundo e que ainda existem. Seja de que origem for, todas elas compartilham do mesmo entendimento, de como é o processo, como ele se dá e qual é a saída para ele. Hoje em dia, a própria ciência humana, a própria tecnologia humana, ainda que ela não se declare aberta ao entendimento da vida como algo que se, enfim, segue por planos infinitos, vem de planos infinitos e volta a planos infinitos, a própria ciência, por um caminho natural, vai chegando a conceitos que são provados dentro do seu método, que vão modificando toda essa visão que até então e até agora continua comandando o mundo. E nós fazemos assim para não ver. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu falei outro dia, né, apesar de eu sempre tomar um cuidado danado quando a gente mexe ou fala sobre física e os descobrimentos da física moderna, que muita gente usa o termo quântico aí sem saber nem o que é isso, por que existe essa palavra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas algo é importante da gente dizer. Dentro das surpresas que a mecânica quântica, né, a chamada física quântica, trouxe, que mudou o paradigma, mas mudou a nossa forma de enxergar a verdade, porque isso aqui hoje é claro, é inquestionável. Só que aqui, nesse momento que nós estamos aqui, para nós essa história não vale, porque nós continuamos olhando numa visão ainda atrelada a uma visão condicionada a essa prisão, volto a repetir, que nos prende nas cadeias da matéria. Comparando, nós somos iguais àqueles que ainda acreditássemos e acreditavam antes que Copérnico e depois Galileu e depois outros e tantos outros cientistas mudaram, que era o Sol que girava em volta da Terra. Porque até hoje a gente olha e o Sol faz o movimento. E eu tenho certeza que deve ainda existir muitas pessoas no mundo que têm isso como verdade. Comparando, depois que a mecânica quântica, Einstein e a mecânica quântica mudaram os paradigmas da física e mostraram que a matéria não era nada daquilo que a gente imaginava e que o comportamento da matéria é muito diferente, isto continua lá. Para nós continuamos aqui acreditando que a matéria tem solidez, que as leis da mecânica valem, que o tempo é algo, uma grandeza absoluta, que o tempo corre como se fosse um rio à nossa frente. Nós temos esse conceito do tempo passa. Quando isso já está absolutamente negado, comprovadamente negado, e todo o processo que hoje é utilizado na tecnologia que nós nos servimos, se baseia dentro desse conceito. Vocês querem ver um exemplo? Eu falei isso aqui outro dia. Uma lâmpada LED. O que é uma lâmpada Light Emitting Diode? Que é o significado da palavra da LED, LED. É um díodo, né? O díodo que a gente tem, que existe desde que se descobriu a eletricidade, só que ele, como um chip, ao passar uma corrente eletrônica ali, os elétrons fazem saltos orbitais quânticos. E todas as vezes que uma energia passa e um elétron salta, ele absorve a energia. Quando ele volta para o seu nível, ele emite um fóton. E aí sai luz. E dependendo do que nós imaginamos, a luz tem é azul, é verde, dependendo do grau de frequência que a gente bombardeia aquilo. Quando vem a força, o díodo está preparado para fazer os elétrons correrem, saltarem. Só que tem uma coisinha aí. Até agora tudo bem, né? O elétron salta, emite luz, volta. Só que o que acontece quando o elétron salta? E é uma dos paradoxos da mecânica quântica. Ninguém sabe para onde ele vai. Um elétron não faz um caminho, como eu estou aqui, vou até o Maico, no plano físico. O elétron sai do plano físico e ninguém sabe aonde ele passa. A gente sabe, né? Quer dizer, a gente imagina, né? A gente teoriza. Mas, e volta. Ele some e desaparece. Ele não faz um caminho. Ele some aqui e aparece aqui. Isso a gente hoje tem no supermercado, né? Compra lâmpada. As crianças da minha filha de 5 anos ganhou outro dia um bonito que emite azul, verde, vermelho. A gente tem essa tecnologia à nossa disposição e as bases que levam a ela passam por nós, porque nós insistimos em ficar presos nessa cadeia.
Eu estou dizendo essa história toda e parece meio nonsense, mas o fato é, isso daqui mostra que a gente poderia usar esse evento, né, os eventos simples que provam a existência, a correção do que hoje a física sabe, e que coliga com aquilo que as tradições espirituais já sabiam, com outra linguagem, mostra que a gente está bobeando. A gente podia usar isto, e quem vai entendendo como usar, consegue fazer um movimento de, aquilo que a gente está dizendo, de redirecionar a sua força para mover o mundo de onde se pode mover. Isso não é privilégio de Avatar, não é privilégio de Krishna, Cristo, Buda, qualquer um deles, todos eles deixaram claro para nós que esta visão e esse potencial de ação é algo disponível a toda e qualquer criatura dos universos. E nós estamos usando. Nesse exato momento, a gente está usando esse potencial de uma forma provavelmente quase totalmente inconsciente. O que nós hoje estamos buscando fazer, nesse movimento em rede, que está sobre a superfície do mundo, é fazer com que mais e mais criaturas despertem até que haverá um momento de eclosão de um estado de consciência que será aparentemente um milagre, mas tomará as pessoas de roldão, porque muitas se posicionaram e chegaram a um estado de despertar que vai permitir com que esta cadeia se rompa. Estamos falando aqui no nosso planeta. E tem sido feito muito trabalho para isso, ao longo de muitos milênios, e esse trabalho se intensificou muito a partir do final do século XVIII. Se a gente fizer uma revisão histórica dos movimentos do século XIX, dos movimentos do século XX, tudo que apareceu à disposição da humanidade para que ela possa entender que movimento de libertação é esse, a gente fica bobo. O século XIX, enriquecido com tudo aquilo que a gente sabe em relação à ciência, em relação à filosofia, em relação à busca espiritual, pois é no século XIX que a gente vai ter no Ocidente visões como a teosofia, como a antroposofia, o espiritismo mesmo, né? Enfim, e isso vai para onde a gente quiser, mesmo dentro das estruturas religiosas mais fechadas. Houve movimentos renovadores. A gente às vezes lembra aqui o catolicismo, por exemplo. O catolicismo no século XIX ele ganha uma visão, e apesar de não se ter entendido até hoje, muito intensa, antitética completamente, em contrário a tudo aquilo que a teologia católica fala, da culpa, do inferno e de tudo mais. Vamos ter santos como Santa Teresa de Lisieux, como Santa Margarida Maria, como Dom Bosco, que fazem um movimento em relação à inexistência da força da culpa como algo que pudesse mover a humanidade. E por aí vai. De lá para cá vem acontecendo, e o espiritismo é muito interessante. Eu fui criado dentro do espiritismo, para a gente deixar sempre claro que esta casa não é uma casa espírita, não porque a gente renegue o espiritismo, mas porque a gente entende, como o próprio Kardec entendia, que o espiritismo é algo progressivo. Eu repito isso aqui incansavelmente. Kardec desencarnou montando em Paris um centro de meditação e de estudos com as implicações que aquilo que ele tinha recebido dos espíritos, e aquilo foi realmente uma chuva no mundo, as implicações que aquilo tinha em relação à civilização humana. Ele teve essa visão com perfeição. E estava construindo ali um centro mesmo, comprou uma casa, estava ali e desencarnou subitamente. E você vai ver o início do espiritismo, por exemplo, os livros de Camille Flammarion falam de outros mundos, de outros planetas habitados. Nunca houve a negação de que houvesse, ainda que naquele tempo eles não tinham ideia do tamanho do universo. Você tem uma ideia, na época do Kardec, se achava que nós vivíamos na galáxia e que havia 2 ou 3 galáxias, ou 4, ou 20, ou 30 vizinhas. Mas ainda assim, para eles era nítido e descrevia. Os livros de Flammarion falam das civilizações extraterrenas. E essas civilizações extraterrenas sempre trabalharam em função de uma harmonia cósmica. E mesmo aqueles, né, que vinculados ainda a uma visão mais religiosa, querem atribuir, por exemplo, a governadoria do planeta a uma entidade específica,
seja Jesus Cristo, seja quem for, mesmo esses têm que entender que a visão cósmica se faz em comunidade. E o nosso planeta está, desde o século XIX, mais especificamente, desde sempre, mas desde o século XIX, sob a intensa atividade de seres que, em colaboração com as comunidades angélicas, vamos chamar assim, que gerem o planeta, estão trabalhando metodicamente nesse processo de redenção. Há uma série de coisas, a gente ouve mensagens de muitas origens. A gente aqui não tem a ideia, nem a intenção, nem a veleidade de querer analisá-las. Para nós todas são válidas. Mas eu queria hoje ressaltar com vocês um ponto, para dar parte a esse encontro sem tema. Já deu uns 12 temas sem tema. Todo mundo já ouviu falar dos crop circles, dos círculos. Esse é um fenômeno que acontece já há muitos anos. Para você ver como a gente não liga para as coisas, a humanidade vive realmente numa... No lugar sem tema é isso. Tem um livro do Chico que ele reproduz uma história egípcia. O livro chama-se Libertação, no prefácio. Um livro do André Luiz, que conta uma alegoria de um lago onde viviam os peixes confortavelmente, um laguinho de uma casa ou de não sei o quê, e esses peixes gordões comandavam os peixinhos mais novos, numa sociedade meio parecida com a nossa, né? Opressora, com classe, com elite, e o mais forte era um peixão gordão que ficava ali, e a história era a seguinte: não existe nada além do nosso lago. E um peixinho vermelho, ele estava sempre, ele era pequenininho, né? Estava sempre ali por trás. Ele questionando isso, um dia ele rodando pelo lago encontra uma grelha, que era exatamente o lugar onde a água do lago era renovada, mas para os peixes aquilo não existia. Ele passa ali, a história é que ele vai acabar no mar e conhece, e aí ele volta. Poxa, eu fiquei com pena do pessoal lá, cara, deixa eu voltar para avisar que aquele laguinho é um negocinho de nada ali, tem o rio, tem o mar. E aí ele volta e chega lá e começa a falar. E aí o peixe, que isso, não tem isso, e começa a teologar. Isso não existe, só o nosso lago e tal. Aí o peixinho, tá bom, então, ok, vou voltar lá para um lugar onde eu... Né? E volta. E aí acontece uma seca, né? E o cara que cuidava do lago esqueceu de mexer na água lá, secou, e aquela peixarada toda que vivia ali morre. Essa alegoria é muito interessante, porque ela pode ser aplicável a muitas coisas. E é aplicável ao estado que o nosso planeta está vivendo hoje. A chuva de sinais que corre e vem sendo trazida e bombardeada sobre o planeta incessantemente tem pouca repercussão na maioria das pessoas. Porque muitas delas estão confortavelmente como esses peixes vivendo nas suas ilusões e aparentemente poderosíssimas, né? Hoje em dia, mais sofisticados ainda, com os impérios tecnológicos, com a força da energia que se materializa, não mais, que se desmaterializa na forma da energia monetária. Hoje se cria dinheiro do nada nos mercados financeiros. O dinheiro não é mais criado nos bancos centrais, não é emitido pelos governos. Já acabou essa fase há muito tempo. É uma energia que hoje ela toma um poder e surpreende as pessoas, só que surpreende ainda, nesse exato momento, a ganância das pessoas. E essas pessoas ainda estão achando que têm o poder. Só que eu continuo repetindo, há algo acontecendo por baixo. E aí o sem tema foi porque eu nunca falei isso aqui. Tem gente que me conhece há mais de 30 anos e sabe que eu não tenho o hábito de ficar falando de, olha, nós estamos assim, vai vivendo. Eu sou muito econômico quando eu falo de certas coisas que eu acho que devem ser critérios pessoais, para não parecer que a gente está profetizando coisas. Eu não gosto disso, né? Eu me baseio muito naquilo que um cara chamado Jesus Cristo falou quando ficaram forçando ele para dizer, quando é que... Eu disse, não sei, não posso dizer porque não sou eu que vou dizer isso, são os movimentos cósmicos que vão dizer isso. É uma interação permanente num supersistema. E aí assim, é o Pai que vai dizer, mas não é um Pai pessoal. É o Pai que vai convergir essa força toda, o movimento de todas as criaturas, e isso vai acontecer em algum momento, mas eu não sei quando. Ou até não vai acontecer. A gente ainda está numa fase que
dá para se mexer muito antes que aconteçam eventos mais graves, no sentido físico falando. E aí o cuidado todo para não ser o profeta de vai acontecer, nós todos somos passíveis de tomar a rédea e entrar num processo que nos leve a dissolver nos futuros, aí voltando à visão que foi trazida pela mecânica quântica, da superposição de estados, que é exatamente o que faz com que a gente não consiga prever inicialmente. Ao observar algo, você faz que algo se colabe, mas isso é muito mais com você, antes de observar, você pode programar para direcionar a possibilidade dos estados para um futuro desejável. Ao contrário do que o estado atual de conhecimento da mecânica quântica diz, que diz que há uma imprevisibilidade completa e absoluta e apenas estatística. Não é verdade. Isto é manipulável pela consciência. E de uma forma em que você pode direcionar de maneira que os eventos que ocorram, que estão encadeados, sim, por uma série multidimensional de causas, não há uma causa linear e um efeito linear. É um entrelaçamento de causas e efeitos, mas isso tudo pode ser transformado por consciências despertas que começam a agir direcionando o movimento para onde ele deve ser direcionado, que é para a origem, para a fonte, de onde tudo vem. E a gente despreza. Porque como a gente não enxerga, você acha que aquilo não existe, que aquilo é milagre, que aquilo é algo que é fantasia da carochinha, ou quando a gente acredita que é somente acessível aos avatares ou a seres especiais. Não. Existe e é acessível indiscriminadamente a qualquer criatura do universo, a cada um de nós. Vamos passar um vídeo aqui, a gente falou dos crop circles, né? Vai preparando aqui que eu vou dizer... Já está indo? Por que eu trouxe isso aqui? Vamos apagar as luzes para as pessoas verem? Esses crop circles, é de toda hora, tem no mundo inteiro. Mas aconteceu antes de você disparar, Marco. No último dia 7 de julho. 7 de julho deste ano. Neste mês ainda, ele está em 31. E ele me chamou demais a atenção. E eu queria que a gente visse primeiro para a gente sentir. Esse vídeo é muito interessante porque ele tem uma coisa no final que ele mostra como a raça humana trata as coisas que deveriam ser levadas muito a sério. Vai falar mais? Só... Não, pode soltar. Ele tem um tempo, eu estou me medindo aqui pela... tem uma musiquinha de fundo só, não tem som descritivo. Não tem. Você tem o teu laserzinho? Cadê a canetinha? Está por aí? Vamos esperar. Ele está sem som? Vai ficar sem som? Vai ficar com som, musiquinha. Então vamos lá. É bom, a música é bonita. Algum de vocês já viu esse último? Já viram, né? Ótimo, legal. As coisas têm infinitas possibilidades, então vou compartilhar com vocês algo que me chamou a atenção. Opa! Som Dolby System 5S. Cadê? Bota o óculos 3D agora. Está te atrapalhando aqui? Não. Muito bonito. A filmagem está muito legal. Hoje com os drones a gente pode... Em Martinsville Hill, Wiltshire. É sempre lá. Tem no mundo todo hoje, né? Mas na Inglaterra foi onde começou e onde tem mais intensidade, mas tem na França, tem na Alemanha, tem... Olha que uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Chegou a Valéria. Mas aqui tem outra também. Essa imagem, no primeiro momento... Dá uma parada, Marcos. Você consegue... É porque já... Volta um pouquinho só. Eu vou depois deixar correr solto, senão eu vou ficar parando, mas... Porque isso aqui é um yantra vibratório, tá? Então, quando a gente está olhando, ele está transmitindo as informações dele para nós. Através do olhar, como a gente olha uma letra hebraica. Para com um pouquinho. Olha aqui uma coisa, olha a complexidade dessa figura. Primeiro a gente vai parar para pensar que ainda existe questionamento sobre se isso é feito por pessoas. Vocês acreditam nisso? Quer dizer, ainda se fala que alguém chega lá de noite e faz... Não, é sério, é sério. Você sabe que houve um
um dos crop circles foi feito a 10 metros de uma série de antenas no observatório astronômico inglês, um rádio observatório. As antenas estão ali, não sei quantas são, mas 10 ou 12. Fizeram um assim, a antena está aqui, o negócio está ali. Tipo assim, cara, eu estou fazendo aqui na tua cara para você ver que não é ninguém de noite descendo, porque isso aqui é feito em campos de trigo normalmente. E é feito na seguinte forma, para quem não sabe, eu sei que muita gente sabe, mas acho que cabe a informação. O trigo que fica abaixado, porque você vê que algumas das ramagens estão de pé que dão os relevos. Essa parte toda que está em baixo relevo são as espigas de trigo dobradas, e dobradas de uma tal forma que elas não quebram e não morrem. E tem até este cuidado, não há a destruição da plantação. Eles são dobrados. Agora observe essa, no primeiro olhar parece um desenho bastante complexo. Eu vou fazer vou cruzar aqui, para vocês verem o seguinte, Vocês estão vendo uma grande estrela de 5 pontas aqui. É a origem do pentágono. E várias pequenas. Um pentágono é uma estrela de 5 pontas. Você tem, você vai ver, é o centro de uma estrela. Você vai ver vários. Agora vamos lá, solta ele lá. Continuem olhando e agora isso faz parte. Procurem olhar com o olhar, porque isso passa muita vibração. Aqui tem muita informação e muito alerta. Você vê que a estrela grande, e no meio dela você tem outras estrelas, tem pentágonos invertidos, tem pontas, né, que são losangos de uma forma não regular. É muito bonita. Vamos, deixa eu parar só, vamos ficar em silêncio, só olhando um pouquinho. Isso foi feito há menos de um mês atrás, tá? E vocês veem que ele tem a forma grande também de um pentágono. A estrela está dentro, mas ele tem uma forma de pentágono de uma complexidade muito grande. Eles são feitos no verão, porque é onde a florada do trigo está em máximo, são colhidos logo depois. Vejam que aqui tem sempre uma estrada em volta, em lugares que são habitados. Nada como drone. Vejam as espigas abaixadas, e elas obedecem a um padrão de forma também, elas não são abaixadas aleatoriamente. É como se passasse algo que as movimentasse num movimento harmônico. Novamente. Olhem e vamos olhar num sentido reverencial. E vocês vão descobrir, olhando assim, formas que cada um vai ver a sua. Olha aqui o rodemoinho no meio do pentágono. Parece um quadro de Van Gogh, né? Aqui, esses tons aqui. Tem espirais no centro, embaixo. A espiral é a própria vida, né? É. Olha do meio. O centrinho ali, bonitinho. É.
é de uma precisão matemática e operacional que só realmente a obtusidade da consciência humana, né, que a gente se vangloria tanto, é capaz de ignorar isso. Não é só de... Eles estão lá repetidamente sendo implantados e nos avisando. Olha onde está esse aqui, essa estrela. Michael, adianta agora um pouquinho, devagarzinho. São 14, pois é. São 14 minutos. Isso aqui está facilmente acessível no YouTube, tá? Agora, olha que só dá isso aqui é o que a raça humana faz. Vocês vão ver. Que geralmente, deixa para as pessoas verem. Geralmente, o que acontece? Esses círculos atraem pessoas que vão ali para ver, para entrar no meio, para sentir a vibração. Mas olha o que os fazendeiros fazem. Quase todos. Sem dó nem piedade. Sim. Esse aqui é o exemplo da forma como nós tratamos. Nós, humanidade, tratamos os assuntos espirituais. Eu achei faz muito sentido que a gente olhe isso para entender a forma como essa nossa sociedade que está representada aqui, nesse trator mecânico, né, colhendo numa agricultura completamente distorcida, como é a nossa agricultura de massa, o agronegócio, tudo é negócio, né? Negócio médico, o negócio agro, tudo virou algo movimentado só pelo ego. Sem dó nem piedade, o cara não quer gente na minha terra. Vou fazer uma coisa, eu vou colher logo as espigas antes. Daqueles monges tibetanos que fazem aquilo de areia e logo depois destrói. Mas ali, Eles não ligam. mas a Então, filosofia ali é outra, totalmente diferente. Ali é o Mas aí desapego, tem a né? Esse aqui tem um cara assim, eu não quero ninguém entrando aqui na minha plantação. E sem dó nem piedade ele vai colhendo. Abduzido e deixado lá em Marte. Não Mas já sei. tem água lá. Acharam Bom, água em mar. Vocês viram que a gente tem aqui, então antes, só para relembrar, nós temos estrelas de 5 pontas e o seu centro de todas elas é um pentágono, distribuídos num desenho que estava absolutamente colocado com... a característica da raça humana é isso aqui, ó, é destruição. Nós somos hábeis em destruir coisas. Quando é claro que o movimento de desfazimento faz parte da respiração cósmica. A gente tem Shiva como a entidade que mostra as dissoluções necessárias. Mas não há nenhuma dissolução no cosmos que não seja imediatamente acompanhada de uma nova reconstrução, em outro plano, em outro nível. Para nós aqui, não. Para nós, a dissolução aqui passa por ela e simplesmente por ela, destruir por destruir. Nós estamos acostumados a quebrar as polaridades o tempo inteiro. E esse é o grande pecado. A palavra pecado, também aqui eu repito 1 milhão de vezes, vem da raiz latina, pecus, que é a mesma que gera a palavra peça, que é pedaço, separação. O pecado é acreditar e trabalhar com a separação, fazendo que aquilo que é uno se veja separado, se veja destruído, e geralmente comandado pela força do ego, que pega um daqueles pedaços e faz daquilo algo que tem a aparência de ser algo inteiro. Esse é o grande pecado da nossa sociedade.
Mas por que eu coloquei isso aqui? Além de mostrar a força de vocês, ao terem olhado isso, perceberam a vibração que vem. Eles são feitos para isso. Eu queria compartilhar, vamos deixar o outro vídeo, deixa ele na bala da agulha, ver se a gente consegue. Agora, olha só que bonito o final. Olha lá a estrela, novamente. Vamos ver ele inteiro, né, gente? Com a estrela aqui no centro, a grande estrela. Ainda bem que registrou. Qual foi a... graças a Deus hoje a gente tem, né? Mas já Pode acender a luz, Michael, por tá favor. aparecendo no final. Já viu a separação celular? Ah. Separa o DNA. Mas aqui, nesse aqui? No É? finzinho, quando troca o No passado, aquele outro tem, né? pareceu um mitocôndrio também. Bota o outro? Esse outro não, agora não. Espera só um pouquinho. Eu vou ver se dá. Tá. 3 minutos e meio. Esse é muito rápido. Por que eu queria compartilhar com vocês esse vídeo? Pode ligar aqui, para a gente depois ligar de novo. Tá. Oi? A luz do projetor, acender as luzes daqui. Não, o projetor que atrapalha aí. Então, na verdade, a gente tem a base dessa mensagem é essa. Vamos voltar lá o que a gente estava conversando. Nós estamos passando, e agora eu vou dizer com um caráter de compartilhar, não um caráter de ficar dizendo nem ditando verdades, como é a ideia dessa casa. Nós estamos passando um tempo agudo de transformação societária, sociedade, no sentido de sociedade humana. Os movimentos estão ocorrendo, independentemente daquilo que as pessoas pensem ou não. Esse crop circle, esse círculo, ele alerta para uma coisa. Ele começa com esse símbolo. Esse símbolo, a estrela de 5 pontas, é o símbolo que mais se refere à natureza do homem. Seja a sua natureza pecatória ou separadora, ou seja a sua natureza integrada. Tanto que a estrela de 5 pontas, ela é usada em movimentos de magia, e a magia nada mais é do que a operação de energias que se faz com direcionamentos egóicos ou não. Ela pode derivar até para a magia negra, tanto que a gente tem estrelas de 5 pontas invertidas, enfim. Mas o fato é que a estrela de 5 pontas, ela possui um poder extremamente vinculado à energia que caracteriza o homem no sentido amplo, a criatura humana. Todo mundo já sabe, lembra daquela, né, do Da Vinci, onde tem aberto e ali a estrela de 5 pontas, porque nós temos a cabeça e temos os 2 membros superiores e os inferiores. Isso aqui pode ser traçado numa estrela de 5 pontas. E a gente tem um pentágono aqui, que está posto assim, numa estrela com a ponta para cima, vamos dizer assim, com o seu... Né? O pentágono está invertido, porque, na verdade, o que acontece? O homem ideal é aquele homem que os 5 sentidos que estão postos aqui, o número 5, vamos falar um pouquinho do número 5. O número 5 é o número do equilíbrio da balança. Ele é um número que promove, se a consciência está desperta, um salto para, não a estabilidade, porque não existe estabilidade como a gente entende de algo parado. Essa estabilidade parada é falsa. A estabilidade que nós estamos falando é uma estabilidade de harmonia, de movimentos complementares. O 5... Caiu todo mundo 2 vezes. O que houve? O 5 é um número que permite a consciência desperta saltar, e ao mesmo tempo é o número que prende a consciência que está agarrada às visões restritivas do ego, que prende a consciência à estrutura que o ego montou desde que ele, e o mito que eu acho mais claro para nós, que sinaliza muito isso, mito não, vou trocar a palavra, né? A alegoria, o símbolo, o código que mais claro nos fala disto é a história bíblica de Adão e Eva, de Adão e Havá, que não são 2 seres humanos,
nunca foram, tampouco são seres vinculados ou figuras vinculadas apenas ao planeta Terra. Nós vamos estendendo a compreensão desse código, isso pode ir ao infinito, à criação do próprio universo. Essas estruturas de Adão e Havá são especificamente vinculadas à possibilidade que nós temos, no estado consciencial que nós temos, ou de saltar para o paraíso, ou de mergulhar dentro de uma cadeia kármica que vai se estender por tempo indeterminado, porque o tempo passará a ter validade. O 5, portanto, é um dos números mais poderosos. E ele é um número que dá medo. Quando vocês jogam, né, o tarô, todos os números 5 são números que têm duas faces. Né? Alguém que vai num jogo de cartas e tira um 5 de espadas, por exemplo, né, treme na base. Porque está anunciando o 5 carregando para baixo. Mas os 5 falam dos nossos 5 sentidos, que podem ser portas de ascensão ou podem ser portas de cadeia, no sentido real da palavra, de nos manter presos a essa estrutura vibratória do ego, que é o pecado original. Lembrem da história da separação, pecado, pecos, peça. A separação original, quando se comeu um fruto, que também é uma história, né, eu repito isso 1 milhão de vezes aqui, porque é uma coisa surpreendente, como nós não damos conta que o pecado original na Bíblia é comer um fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. Ou a gente pega isso aqui e joga fora, ou a gente entende que tem códigos muito profundos nisso. Que o que nós entendemos e definimos como bem e mal, queiramos ou não, agrida ou não a nossa concepção encadeada dentro dessa estrutura, né, que nós chamamos de mundo, de universo, de consciência humana, nós atribuímos à polaridade um sentido que ela não tem. O negativo e o positivo não são bem e mal. Quando separa, vira. E aí depende de onde nós olhamos, é claro que tem algumas coisas, né, que há um consenso de dizer que aquilo é mal ou aquilo é bem, mas isto é algo ainda em caminho de uma realidade verdadeira. A polaridade deve se unir, porque o conhecimento do bem e do mal leva dentro, essa história leva dentro dele essa separação e essa quebra, por isso os dois foram expulsos do paraíso, viviam em plenitude, num estado pleno, e tiveram uma queda para poder... Vocês vão ver o que é lá a expulsão. Vai viver do seu trabalho, vai viver do fruto do seu suor, vai ter o reflexo... Entra em função a lei do karma. Quando a gente sai, quando a consciência ascende de novo, o fruto que vai se comer é o fruto da árvore da vida, e não mais o fruto do conhecimento do bem e do mal. O 5 é um número que diz... Os sentidos que estão voltados para baixo, apontando para o mundo físico, não devem perder a sua ligação, e aí por isso a ponta da estrela é um triângulo, está voltada para a fonte de onde tudo vem. Havia um grande rabino no século XVII, ele foi procurado na época do auge do racidismo judaico. E ele foi procurado por uma pessoa, um sujeito que trabalhava todo dia, trabalhava o dia todo com um burrinho para vender as coisas da horta que ele colhia na cidade, e vendia e voltava, e a vida ficava presa naquilo. E ele sofria muito, porque ele queria melhorar, ele queria ajudar a fazer tzedakah, ajudar os pobres, e não passava daquilo, porque ele acordava às 4 horas da manhã, saía para a cidade, vendia tudo, voltava para casa às 4 da tarde, e o mundo não passava, ele foi procurar esse rabino, o que fazer? Aí o rabino chegou e disse, ele faz o seguinte, eu já contei essa história aqui, acorda todos os dias de manhã, não acorda mais às 4, trabalha não, acorda, descansa, vai lá, acorda 8, 9, e reza, ora, medita, até meio-dia. Meio-dia, você sai, vai trabalhar e volta. E ele começou a fazer isso. Primeiro ele ficava só orando, e ele tinha uma força de entendimento, ainda que não total, mas de que, estou falando de oração, é apontar para cá.
E a gente acha que apontar para cá é uma coisa subjetiva, que não tem consistência, não tem base. Não, tudo tem base no universo, tudo é energia. E quando você ora, quando você movimenta, você está movendo forças. E é daqui que as coisas aqui embaixo vêm. Por isso que esse pentágono no centro da estrela está virado para baixo, apontando para baixo, mas escolhendo onde está aqui. Vocês já repararam como é que a gente faz com a magia negra? Vira a estrela de cabeça para baixo, né? O pentágono apontando para cima, aparentemente está certo, mas ele sozinho não consegue, porque isso aqui abre, ó. Eu não vou nem virar essa estrela, tá? Porque virar a estrela tem uma força que eu não quero. Mas se vocês imaginem a estrela virada, a ponta dele vai estar para uma coisa aberta, ó, para uma coisa separada, dissociada. E aí o sujeito foi vendendo lá, ia vendendo, e a coisa começou muito a melhorar, melhorou muito. Ele começou a vender mais, mas é só eu queria, ele melhorou muito, mas eu queria ter mais para poder ajudar mais as pessoas, só ler o coração, só ver o que eu quero. Assim, vende o burro. E aí, sempre coitado da mulher, é que entra nessas histórias como aquela, maluco, não sei o quê. Ele vende o burro. Vende e a mulher, você está louco? Como é que você vai vender o burro e essas coisas? Não, mas enfim, o burro foi comprado, vou acelerar a história, por um sujeito que era um pesquisador de tesouros e que sabia que tinha um grande tesouro a ser encontrado, e esse rapaz, esse comprador, leva o burro onde tinha um tesouro, encontra as barras de ouro, enche os alforjes do burro, e na hora que vai sair tem um ataque do coração e morre. Já viram o final da história? E como a lei diz que o achado não é roubado e não apareceu ninguém, o burro volta para ele porque ele, quando vendeu o burro, falta contar esse pedaço, ele continuava fielmente montado no processo que o rabino ensinara a ele. Logicamente que não compartilho, mas a mulher ali, você é um maluco, vai gastar a reserva toda que a gente tem, mas ele confiou. Até o final, ele apontou. Isso aqui é uma alegoria para a gente entender que tudo na nossa vida, seja saúde, seja harmonia, seja ajudar os outros, seja fazer o que for, está ligado aqui. E nós insistimos em ficar presos ali. E a estrela de 5 pontas que esse pessoal, certamente seres de outras esferas, de outros planetas estão nos avisando, é para que nós entendamos como trabalhar com a energia humana. Há duas figuras em função nesse momento, porque as formas, elas fazem com que a energia que está inteira no universo ganhe fluxos. As formas não são campos estáticos, são campos dinâmicos, qualquer forma. Uma estrela dessa desenhada aqui fortuitamente, eu não dei nenhuma intenção nela, mas o fato dela estar desenhada aqui já está emitindo uma vibração específica. Como tudo nesse universo vibra. O 5, portanto, é um número fundamental. Vocês querem ver? Ele está em todas as tradições. Quem de vocês conhece um pouco do Mahabharata, o grande livro, junto com o Ramayana, da tradição hindu? Se vocês olharem lá embaixo, tem uma foto do Bhagavan Krishna, que num dos momentos do Mahabharata, num daqueles momentos, existe o que nós chamamos de Bhagavad Gita, a canção do Senhor, que é Krishna, que se tornou o cocheiro de Arjuna, preparando ele para uma batalha muito dura, porque ele estava batalhando contra tudo aquilo que ele lutara na vida inteira, que eram amigos, eram professores, eram tudo. E Krishna ele é o cocheiro, Arjuna, que era teoricamente o chefe e representa o nosso ego, era o guerreiro que era, mas quem comandava, né, a carruagem de Arjuna era Krishna. E isso foi objeto de uma escolha. Krishna ofereceu os exércitos dele a um lado e ele a outro. Os exércitos estão aqui, ó, embaixo. Exércitos, milhares, forças materiais, tudo isso. E os oponentes, o Mahabharata também, como a Bíblia, é um código, dos Pandus ou dos Pandavas, que eram os Kurus, que eram seus primos, escolheram de cara, como toda pessoa que só vê a horizontalidade da matéria, como, vamos dizer, todos nós, né? Se te oferecesse o Krishna sentado numa carruagem e um exército aparelhadíssimo, que era o exército de Krishna, com as melhores armas, a primeira escolha nossa seria o exército. Sem dúvida.
Arjuna escolheu Krishna, os primos escolheram os exércitos, a batalha foi vencida, claro, pelos Pandus, e a carruagem tinha, interessantemente, 5 cavalos. E os próprios Pandus, os Pandavas, que eram os filhos de deuses, todos eles filhos... Às vezes eu vou para o lado da Kabbalah, porque a Kabbalah é mais racional, tudo fala a mesma coisa. A cosmogonia hindu é muito mais complexa, muito mais complexa. Ela vai a muitos níveis e subníveis que às vezes é difícil de explicar. Mas essa dá. Eles eram 5 irmãos, todos filhos de um deus. Os Pandus eram 5. O seu contrário, os seus primos, né, os Kurus, os filhos da lua, eles eram os filhos do sol. Os filhos da lua eram 100. Portanto, escolheram os exércitos. Nós queremos a quantidade, a gente quer a materialidade, a gente quer aquilo que nos encanta os sentidos. Eles não. Eles entendiam os sentidos como porta de algo maior. Os Pandus, que representam cada um de nós quando a gente escolhe esse caminho de consciência. Quando a gente faz igual o cara que vai rezar antes, rezar, meditar. Quando eu falo rezar, não é uma reza tradicional, é o movimento da alma, tá? Porque fique bem claro. É um movimento de ligação da alma. Orar é um canal natural, é um dom natural que nós temos. É um canal que nos liga à nossa essência. É um caminho que está obstruído, que a gente precisa abrir. E meditação também. Quando a gente abre isto, esse canal se abre e a força cósmica vem. Padre Pio é um ótimo exemplo. O que Padre Pio dizia na vida toda? Eu sou um frade que reza. A única coisa que eu sou. E a oração dele fazia milagres, mas não era só dele. É de quem quiser. E a gente não faz. Muito bem. Esse número 5, portanto, que está sendo apresentado por esses seres para nós, é dizer o seguinte: tomem tenência rapidamente. E acordem para a força que vocês têm, trabalhem dentro de vocês, larguem as exterioridades, porque elas sozinhas não vão dar camisa para ninguém. Eu posso ser o Papa. Se eu for o Papa e isto para mim não tiver sentido, como já aconteceu, e eu acho que pelo contrário, esse último Papa ele faz o inverso, ele entende esse movimento, mas não importa o que eu tenha fora de mim, a posição que eu esteja. Posso ser presidente dos Estados Unidos, sem críticas. Olha a pessoa que está lá. Olha o que o poder humano pode dar. E acabou isso. Nós estamos num momento em que essa história toda não vai seguir num aparente caminho normal, onde os poderosos ficarão tranquilos. É preciso que nós tenhamos a certeza disso. Por isso que eu comecei com esse vídeo. Porque o bombardeamento para nós é o seguinte: acordem, olhem para dentro de si mesmos e entendam que essa estrela aponta para cima e o para baixo vem depois do de cima, e não o inverso. Comecem pelo lugar certo, resolvam os problemas, quais forem eles, através da fonte certa, e não através das ilusões aqui. Pode até parecer que resolve, mas não é. A outra forma que está em ação, e aí estendendo da criatura para a coletividade, é um sólido, o dodecaedro, que eu não vou saber desenhar aqui. É um sólido de 12 pentágonos. Não vou saber desenhar aqui, vocês procurem no YouTube. Eu não vou saber, vou tentar fazer, não vou conseguir. Eu até capricharia e faria bonitinho, porque não é difícil não, é só você fazer pentágonos que vão montar uma coisa que fica com uma forma de um diamante. Vocês já viram aquele filme A Branca de Neve? Vocês já viram os cristais dos 7 anões, aqueles, né? Quase todos eles são dodecaedros. O dodecaedro... são bolas de futebol, tem exatamente. Eles têm, todos os seus componentes são 12 pentágonos, que formam um sólido perfeito. O dodecaedro é a extensão da estrela. É como você materializa no planeta essa vibração sublime que vem
do entendimento da estrela de 5 pontas como algo que representa o homem como um todo e o seu movimento em direção ao cosmos com os pés fincados na Terra, não o inverso. E o dodecaedro, portanto, aparece em vários desses. Se a gente olhar ali naquele círculo, você vai ver dodecaedros abertos. Abertos como pegando todos eles e fazendo. E o número, olha que coisa interessante. Nós temos 12 vezes 5. Nós temos 12 pentágonos compondo, por isso se chama dodecaedro, compondo um sólido. Número 12... Lembra alguma coisa? Claro que lembra, né? Lembra tudo. Lembra o espaço-tempo em que nós estamos circunscritos. Lembrem uma coisa também, que eu falo de vez em quando aqui. A figura do círculo fechado é apenas uma concepção que nos ajuda a pensar, mas ela não existe na realidade do fluxo cósmico. Quando a gente recebeu aqueles globos, né, que a gente vê que... Eu vejo agora que a minha filha está aprendendo. Então ela vê lá, a Terra gira em volta do Sol, né, a Lua gira em volta da Terra, fechando um círculo. É uma mentira, porque, na verdade, não se fecha círculo nenhum. Nós estamos numa galáxia, num braço de uma galáxia, a galáxia anda, se movimenta em bilhões de quilômetros a cada segundo. Então nós não estamos no mesmo lugar no espaço-tempo, mesmo no físico. Só estou falando do físico aqui, não estou falando dos outros. Não estamos em nenhum segundo no mesmo espaço. E aqui, o nosso Sol, à volta dele existem as constelações chamadas do zodíaco. Porque aqui existe como se fosse um computador cósmico, cada constelação dessa é um armazenador de informações, de memória, registro e processamento. Que diz respeito, eu aumentei aqui, tá? As constelações, na verdade, se a galáxia for isso, é uma coisinha de nada aqui. Eu aumentei só para que a gente entenda. As 12 constelações zodiacais estão projetando informações que nós estamos fazendo uma interação de informação desde sempre. Isto, o número 12, nos mantém fechados a esta história kármica. E nós vamos rodando ali. Só que não é um círculo, porque quando caminha, viram espirais. Isso aqui numa projeção bidimensional. Quando o Sol dá uma volta, quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, o ano começou aqui. Quando chegou no final do que a gente chama de ano, não foi um círculo que aconteceu. Eu fiz vários aqui, vamos lá. Chegou daqui de um para o outro, né? Vamos fazer um desenho direito? Senão, coitado do pessoal que está vendo isso de longe. A Terra está aqui, né? O Sol está no meio. Teoricamente, a gente acha que a Terra faz uma volta em torno do Sol. Só que o Sol, vamos imaginar que ele ande para cá. Então, na verdade, quando completaram um ano, o que aconteceu foi isso aqui. Não foi um círculo, é uma espiral. Os movimentos espirais movimentam, tanto que vocês viram lá lá no trigo, movimentam a criação da vida, tudo é movimento. Então, não há aquilo que a gente acredita ser de fatos inquestionáveis ou imutáveis. Nós estamos num fluxo que a gente não sabe, como a gente acredita que é um círculo, a gente se prende a ele, fica preso a círculos fechados, vibratórios, enquanto tudo na vida nos chama ao movimento. E você vai imaginar 12 vezes 5. 60. É à toa que a gente mede o nosso tempo em ciclos sexagenais, né? 60 minutos, não sei o quê. Então, o pentágono nos mostra o grau de ligação do espaço-tempo que nós temos. E na medida em que eu me liberto dele e ascendo para aquele triângulo lá de cima, da ponta da estrela, eu vou transformando o pentágono restritor, vamos chamar o restritivo, em algo libertador. Mas como eu estou no mundo físico, eu vou precisar de estar no mundo físico até eu estar. Então não faz sentido essa libertação ser uma fuga. Eu vou subir para a minha consciência e vou lá para Alpha Centauro, sair desse mundo aqui. Não. Se nós estamos aqui,
é que nós temos a função de ir lá e trazer para cá a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade do século que a gente vive não é fugir da matéria, é entender que matéria nunca deixou de ser espírito. E aí todas as decorrências que vêm disso, que fogem dos nossos tempos aqui fechados de 1 hora e meia. Isso é papo para a gente trocar ideias muito tempo. Eu vou parar por aqui, mas antes eu vou mostrar um vídeo curto. Não, a gente ainda tem tempo para vocês comentarem aí. Esse é o meu ideal dos últimos encontros, é vocês falarem um pouco, né? Questionário, o Manuel está ali, eu já vi ele, quando ele começa a mexer, ele cruza a perna. Põe só esse vídeo aqui, que talvez vocês conheçam também. Porque não dá para a gente separar, não adianta a gente imaginar... Esse daí? Esse é curtinho, tem 3 minutos. Antes de você começar, deixa eu só dizer... O que esse vídeo aqui quer é suportar uma ideia, está bem posto, um vídeo curto, mas do que nós falamos aqui, para mostrar que a gente não é dono da verdade, nem ninguém está falando uma novidade aqui. A gente está falando algo... Para só um pouquinho, Michael. Eu esqueci de falar do toroide aqui, mas tá demais. Deixa se alguém perguntar, a gente fala. Senão... Essa frase daí... lembra daquela história da Bíblia. Quando ele fala que eu sou o espaço em onde tudo existe, vamos entender espaço aqui não apenas como o espaço das nossas 3 dimensões físicas. Vamos entender o espaço como algo de dimensões infinitas. E todas as tradições espirituais já falavam isso antes da ciência entrar com a sua linguagem atual. E não dá para a gente separar, achar que a ciência descobriu algo novo, que é muito comum em certos pensamentos, quando você começa a falar termos quânticos e espaço quântico, como se o nome novo nominasse alguma coisa nova. Há que a gente ficar com muita clareza, e aí, que eu acho que aqui na casa é legal, a gente conseguir juntar essas coisas, ou a tentativa de unir, ou pelo menos mostrar que estamos falando da mesma coisa, estamos apontando para o mesmo lugar. Quando alguém fala em sopa quântica, vácuo quântico, está apenas falando de uma outra dimensão que uma tradição espiritual chama, por exemplo, de universo astral. Né? O elétron, quando sai e desaparece, ele vai passar por esse estado que a gente chama de universo astral, ou seja, qual o nome que a gente der, onde a frequência vibratória é de tal modo que ela não pode ser missível pelos nossos aparelhos e a velocidade supera a velocidade da luz. Quando o elétron dá o salto, naquele momento, a dedução mais lógica é que ele não obedece mais à moldura que a velocidade da luz dá ao nosso universo. Einstein descobriu que a velocidade da luz é uma constante para o universo físico. E por ser constante, ela nos dá toda a aparência de solidez que a gente tem. Porque tudo obedece a essa moldura da velocidade da luz física. Luz física, a luz visível e as frequências invisíveis. Mas vamos lá. Então o espaço aqui é algo mais do que o espaço físico em si, onde tudo existe. Aí é verdade. Pode tocar. Esse vídeo também é bem legalzinho. Vocês vão ver os fractais, aí vão ver a estrela de 6 pontas, que a gente nem falou hoje. Eu sou tudo que existe e tudo aquilo que será, o que é e o que será. Aparece ali no meio o nosso conhecido. Olha a multiplicação fractal que dá origem a todas as formas. São as 2 grandes estrelas, de 5 e 6 pontas, que movem todo... E os sólidos delas derivados. Né? Esse físico é um cara muito legal, esse Nassim Haramein, tem umas ideias bem interessantes. Os campos de força possuem formas. Lembra que eu falei que a forma não restringe nada? Aí tem uma estrela de 6 pontas em 3 dimensões, formada por tetraedros. E vai obedecer, a natureza toda obedece a esses desenhos. Desde uma galáxia a uma célula. E tem uma figura... Dá uma paradinha, Michael? Rapidinho.
uma figura... Volta só um pouquinho. A figura do toroide não é uma figura, ela não é uma figura esotérica. O toroide é uma bobina. Uma bobina indutora de energia é um toroide. O toroide, na verdade, é um sólido dinâmico que expressa o direcionamento de campos magnéticos. Isso tem em aparelhos magnéticos, elétricos magnéticos comuns, que usam bobinas de ferrite, por exemplo. Isso foi extrapolado para conceitos mais amplos. Qual é o desenho do toroide? Vocês vão ver pelo desenho agora. O toroide tem um canal central e a energia circula nele, entrando pelo canal central, saindo pelo de baixo e voltando. Isso daqui, o toroide, é a base, segundo alguns pensadores, enfim, lembrando tradições muito antigas e a ciência moderna, de todo o movimento do cosmos. Todos os campos magnéticos, e hoje, por exemplo, o campo magnético do coração é um toroide. Só para falar uma coisa para vocês, eu quando comecei na medicina, tinha um exame que foi desprezado hoje, porque não se usa mais, chamado vectorcardiograma. O vectorcardiograma era exatamente um aparelho que media os campos magnéticos toroidais do coração, e de acordo com a direção do campo magnético, você via aonde poderia ter um possível infarto, um possível bloqueio de artéria, ou uma fraqueza de parede. Eu acho que era mais poético, né? Que hoje em dia o cara mete logo aquela imagem ali que às vezes engana muita gente, mas vamos lá, segue em frente. Olha lá, e uma pessoa tem, olha lá, entrando pela cabeça e saindo pelos pés. O coração emite um campo toroidal. Isso aqui é o seguinte, a gente anda, olha só que figura legal, para um pouquinho. Eu falo pra caramba aqui, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Né? A gente fala assim, a gente é um centro emissor de energia o tempo inteiro, você está emitindo frequência para o universo, memória para o universo, a sua memória extracerebral está nesse campo de processamento infinito. Isso aqui está mais ou menos dizendo o seguinte, ó, aqui está uma pessoa, em volta dela está tudo que ela emite, e aqui está o sistema registrando tudo. Ela andando, parada, pensando, calada, muda, falando, ela está em interação com esse sistema cósmico, emitindo a sua energia peculiar e colhendo o reflexo daquilo que ela emite. Tudo nesse nosso universo é ondulação, ondas aparentemente estacionárias. Olha o toroide em movimento de novo aqui, ó. Alguém que medita entra em campos muito profundos, lá naquela origem que a gente fala, e vai... Tá vendo? Estou atrapalhando? Não. Olha o yin e o yang, que beleza esse desenho, gente. Mostrando que dentro dele também existe um toroide, porque ó, o bidimensional pode ser aberto. O I Ching, a flor da vida, 64, o calendário Maia que apareceu, 64 códons do DNA, aqui uma célula em reprodução, está lá o nosso homem do Da Vinci. Aí uma cadeia, provavelmente de um DNA, e aqui a espiral de Fibonacci, que está expressa na natureza inteira, do micro ao cosmos conhecido. Né? Aí aquela viagem que a gente sai do Sol, o sistema solar, as galáxias. Esse vídeo é muito rápido, mas eu acho que ele quer... E aqui os universos que se encadeiam, que tem a mesma forma de uma cadeia dupla de DNA. O DNA, cada gene tem 64 códons, onde as proteínas se ligam para poder gerar, né? As enzimas se ligam, as transcriptases reversas se ligam para gerar as proteínas. 64 não é por acaso que é o número, né, do I Ching. Os hexagramas do I Ching são 64. E os caras não conheciam a genética oficial, eu acho, naquela época, né, que o I Ching surgiu. Não vou passar de novo, não. Eu errei o xizinho. Eu só falei isso aqui no final. Essa história veio de madrugada, tá? Mas a ideia era...
Não vamos desprezar essas mensagens que estão vindo. Nós estamos cercados de seres altamente conscientes, que estão trabalhando intensamente para despertar a consciência humana numa harmonia perfeita com as comunidades que gerem o planeta. E num combate, vamos chamar assim, eu gosto de evitar essa palavra, com as forças da desarmonia, com as forças do ego, que elas existem, né? Mas esse combate é um combate que a vitória já está determinada, não tem por onde, né? A coisa não tem muita saída. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, não dá para ficar parado passivamente esperando. E aí eu trouxe, antes da gente passar para comentário, que eu já sei que você quer fazer, e algumas outras pessoas também podem, não só. Eu sempre brinco isso aqui, isso aqui é um manual de trabalho. O livro de Salmos não é um livro de orações, no sentido que a gente entende. É também, mas é muito mais, né? Yantras, códigos, todas as linguagens sagradas nos falam disso, do sânscrito aos ideogramas chineses, japoneses, ao alfabeto hebraico. E aqui está consolidado uma série muito, mas muito grande de instrumentos de trabalho. E aí, como eu geralmente trago para vocês alguma coisa, nesse período que a gente está nessa batalha, no bom sentido da palavra, com a nossa própria consciência egóica, que se coliga a essas forças que ainda estão aparentemente comandando o mundo, os salmos são instrumentos poderosíssimos de ruptura de consciência, para que a gente saia, né, naquela estrela de 5 pontas lá, fazendo o triângulo, chegar ao ponto de origem e de lá descer pelo pentágono, para o pentágono materializar aqui no plano físico as coisas que nós queiramos. E quando a gente está num estado de consciência aberto, a gente não vai querer o mal de ninguém, pelo contrário, a gente quer que a sociedade inteira, tudo aquilo que a gente falou lá no começo, que essas 7 bilhões de pessoas possam ser felizes. Só para vocês terem uma ideia, com o dinheiro que se movimenta hoje em 3 dias nos mercados derivativos de futuro do mundo, 3 dias, você poderia matar a fome do planeta inteiro. Só que não há consciência para isso. As pessoas simplesmente não querem, né? E fazem. Há pessoas que até despertam, há grandes pessoas com grande volume de recursos que, de repente, por algum motivo, e a gente não quer julgar, se é um Bill Gates, por exemplo, né, resolveu mexer aquilo. Se todo mundo fizer isso, né, algumas ideias, por exemplo, como existe um conceito, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é matéria da New Yorker, por exemplo, desse mês. Há grandes pensadores que falam do salário, o nome não é salário mínimo, mas é do salário vital universal, que é um salário, um ganho que todas as pessoas do mundo podem e deveriam ter para viver, para sobreviver. Essa ideia está ganhando força. Essa ideia são algumas das coisas que estão correndo em paralelo e que em algum momento vão... Agora, para elas se materializarem, é preciso que tenha um pessoal todo trabalhando em níveis de consciência. Não adianta trabalhar só no nível horizontal. Mesmo que a gente tenha a melhor das boas intenções. Nem para um lado, nem para o outro. Aí, o Salmo 37. Esse salmo é um salmo que, se vocês lerem, na língua que for, português, é um salmo que fala duro. Mas não é isso que nos interessa. Nos interessa os códigos por detrás. Ele é um instrumento belíssimo de trabalho para que a gente rompa essas cadeias restritoras de consciência que nos prendem. O Salmo 37. Vou só mostrar aqui um exemplo para vocês. Vou tirar uma frase dele que é um mantra poderoso. Não te irrites por causa dos ímpios, nem invejes dos malfeitores, pois como a relva em breve hão de secar, e tal como a grama verde murcharão. Confia no Eterno, faze o bem, e assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Gente, eu não vou continuar mais, que o salmo é grande. Cada uma dessas coisas dá campo para muita percepção de poder. E o hebraico, como é uma língua mântrica,
ele traz dentro dele força vibratória, porque as traduções geralmente adaptam ao idioma ocidental e às vezes tiram a força do original hebraico. Se você lê no hebraico, às vezes não faz nem semanticamente sentido. E por isso, às vezes, você muda a frase para poder adaptar, dar um sentido à frase. Mas muitas vezes você olha no hebraico, é uma coisa meio assim, como seria assim: a relva em breve secará, a grama vai murchar, a fé nutre. Tipo, né? Não estou dizendo que seja assim, mas a tradução muda. E tem uma frase em hebraico que é um mantra que ela ajuda a romper as injustiças do mundo, quais sejam elas. Eu acho que o ideal da gente é que essas injustiças acabem. E a gente pode trabalhar, lembrem do Rabino, só com a força daqui, meditando e eventualmente falando. Essa frase em hebraico diz assim: Verotzi haor tzidkecha umishpatecha katzachoraim. A tradução portuguesa diz: Ele, em letras maiúsculas, exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A tradução já é bonita por si mesmo. O mantra, podem acreditar, é poderoso também. Então, se vocês quiserem, eu hoje não trouxe, não pedi para vir, que é a frase mântrica, há muitas delas aqui dentro desse salmo. É um salmo que ele tem o poder de ir rompendo essa ilusão. Vai lá, Emanuel, senão não te dou tempo para nada. Fala, né? Você quer falar ou eu estou dizendo que você quer falar? Tá. Vamos ver como é que... Tem microfone? Traz ali, porque... Eu vim aqui para você Dave também. me responder uma coisa. E você respondeu na palestra toda. Uau! Aí, Surgiu uma outra dúvida, né? Foi assim a pergunta. não. Eu escrevi um artigo que eu até vou discutir com o David amanhã, a gente faz reuniões, né? E que é sobre o registro acástico e a cura em todas as tradições. Legal. Cristã, islâmica, judaica. Eu escrevi isso. Isso tem tudo a ver com isso. Começando pela ideia do Goldsmith, né, que eleva a consciência do paciente, cura, e todas as outras fazem isso. A pergunta que eu tenho há 30 anos é, quando eu conheci o Fritz é uma energia extraterrestre. Esse Fritz do Rubens, não o Fritz do plano astral que existe também, o espírito curador chamado Dr. Fritz. Mas porque o nome não interessa. Esse do Fritz é extraterrestre. E ele começou lá em Bom Sucesso, quando eu conheci, há mais de 30 anos atrás, 40, sei lá, ele pegava uma injeção, não sei se todos sabem disso, e aplicava em todo mundo. 300 pessoas, ele ia na fila, ele aplicando a injeção, por isso ele atendia. E dessas pessoas que ele atendia, ele curava a maioria. Outras ele tinha que fazer cirurgia, etc. E eu nunca entendi por que aquela energia, aquela injeção que ele não dava, quando ele passou a perto de mim, eu segurei a mão dele e falei, cara, você não está dando injeção em ninguém. O que é isso? Aí ele explicou uma coisa que ele falou, só o fato do meu pensamento aplicar uma injeção num paciente, ele vai tocar a sua consciência com o que ele quer, que ele veio aqui fazer, que é se curar. E quando a fé dele faz ele tocar na consciência dele, é o suficiente. Você fez o desenho aí no quadro, quando você fala voltar às origens, é a consciência. É isso. Então, todas as curas existentes, todas, são feitas através de você tocar a consciência do paciente. É isso. É isso. Eu escrevi sobre isso. Quando eu verifiquei isso, ele nunca me explicou dessa forma. Isso foi explicado graficamente aqui hoje, e eu escrevi, amanhã eu vou discutir com o Dave lá, na reunião, e depois eu vou levar para a sala de cura lá da nossa reunião, mas é uma coisa bacana,
porque faz o resumo. E você fez o resumo de tudo que você fala o tempo todo aqui. Quando essa sua fala de hoje foi um resumo de tudo, só com o gráfico. Aquele desenho lá, o último lá, é o que você mostrou ali. Né? É o toroide que visualiza a parada. Multidimensional. Isso. É. E a coisa mais bacana que veio dessa coisa toda é que eu também, outra pergunta que eu me fazia há muito tempo, a gente fala em registro acástico. Tá bom, quem é que bota a informação lá? Tem algum gravador lá no Cosmos? E eu consegui entender. Isso que foi bacana. E eu escrevo sobre isso aí. Porque, na verdade, o que se guarda lá são deformações do espaço que você tem. Quando a gente mede tempo no espaço, são deformações gravitacionais, né, do espaço, e cada evento desse é gravado. Então, todas as nossas doenças que a gente provocou, porque tudo que a gente tem de doente, nós que fizemos, em nós. Nós provocamos e ficou guardado no registro acástico. E quando a gente toca a nossa consciência e vai lá no registro acástico e tem consciência daquilo, aquilo sai do registro acástico e a sua doença começa a ser curada. Porque não está gerando mais ela. Ela saiu, enquanto estiver lá, está vindo em cima de você. Isso. Então, isso que foi a beleza do negócio. É o SPC espiritual. Então, foi uma luz assim, que veio. E a outra coisa sobre... A gente fala assim, aí eu tive uma inspiração, né? Caiu uma ideia aqui para mim, só que não caiu nada. Aquela ideia já existia no registro acástico. Simplesmente você tocou nela e acessou ela. Aí você fala, hoje eu tive uma ideia, um insight, mas o insight não é um insight. O insight é um toque na sua consciência do registro acástico. Porque o registro acástico, ele é global, o mundo todo. Mas cada um tem a sua parte ali. E você trata a sua doença buscando naquele local lá aquilo que causou aquela doença. Quando você toca a sua consciência ali, como aquilo já colapsou, como a gente fala na quântica, aquilo sai dali, fica os outros. Pode ser que você tenha outras doenças, vai ter que ver lá. E a oração faz isso, você tocar na consciência. Né? A meditação faz isso, a fé faz isso. Então tem várias formas. E gozada que o Islã, ele faz as orações de hora certa, né? Diariamente. Eles fazem aquelas orações em hora certa. E o cristão na carismática faz isso. Né? Cura as pessoas de verdade, como o espiritismo cura, como o Dr. Pierre cura. E a primeira pergunta que eu fiz ao Dr. Pierre, como é que ele curava as pessoas, ele falava a frase, pelo pensamento. E o que é pelo pensamento? É acessar a sua consciência. Então foi isso que eu escrevi. Então você respondeu o que eu ia perguntar, se você abrisse no início para a pergunta, mas você falou tudo e respondeu. Certo? Legal, legal. Alguém quer fazer mais uma observação? Eu quero te dar alguma informação, mas em off. Tá. Depois tá bom. Ok. Bom, obrigado pela paciência. Né? A gente vai lá. Em Yogananda, esse fim de semana eu passei atracado no Onde Existe Luz, que é um livro dele. Indica porque é muito bom. Fala disso tudo. Todos os livros do nosso amado Paramahansa Yogananda são bons. Essa história a gente tem, enfim, caminhos aqui, isso tudo que no fundo é algo que é fascinante. É algo que a gente, entrado por esse caminho, eu acho que quem entra de verdade não sai mais dele. Né? E o fato é a gente ser aprendiz. Né? Oi? O que foi? Aqui, fala. Tá. O fato é a gente ser aprendiz. Né? Ter o espírito de aprendiz, eu acho que é o grande segredo. Porque na hora que alguém chega e diz eu sei, e acabou, eu encontrei,
Eterno aprendiz, né? E a gente tem essa... Hoje nada, tudo prova a gente que é assim mesmo. Né? Não é diferente disso. Se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais amplo, é só olhar a história da humanidade. Só que a gente não olha. Então, voltando a essas mensagens que chegam, eu acho que essa mensagem do dia 7, nesse Crop Circle, foi com muita clareza para que a humanidade pudesse entender a importância do trabalho de cada um dentro de si mesmo, não apenas no sentido pessoal. E por isso talvez aquele yantra é tão belo em que vários pentágonos, estrelas se compunham em movimentos, né, escalares até chegar a uma grande estrela, a um grande círculo. Ou seja, no momento em que alguém faz o seu trabalho dentro de si mesmo, ele está fazendo o trabalho dentro do universo inteiro. Esse é um conceito de holografia que também chegou na década de 50 através de um conceito matemático que foi tomado rapidamente pelos físicos teóricos para poder explicar simetria quântica, para explicar multidimensionalidade. Mas o fato é, e a holografia hoje nos diverte, né, que a gente vê as tridimensionais, mas o fato é que nós vivemos realmente num universo holográfico, ou seja, o todo e a parte não estão separados. E quando você trabalha dentro... Parte não é bem a palavra, hein? Porque parte lembra pedaço, lembra o todo e... Vamos ter que achar uma palavra, né? Assim, um componente, né? Ali está tudo. Em nós está tudo. E a gente, quando age em toda a criação. Não é só no universo físico. A gente age nos universos todos, porque nós somos a divindade. Em um estado de consciência, a gente não nos perguntemos por quê, porque os porquês também levam a becos sem saída no momento que nós estamos de consciência. É melhor trabalhar aqui, ó, aqui dentro, né, no coração. Por isso o amor é prevalente, muito mais do que as elucubrações mentais que não valem tanto nesse momento. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha no final, só mais 2 minutinhos. Aqueles que quiserem ir, por favor, podem sair, porque nós só vamos fazer 1 segundinho, porque para não sairmos sem aproveitar a vibração que aqui está. E quando a gente conecta minimamente com esses amigos, as coisas mudam de figura, como bem disse aí o Emmanuel. E dá para a gente provar, experimentar isso. Nós somos poucos, algumas dezenas de pessoas. Nós podemos construir um coração que nos une a todos, com o amor que dentro de nós flui como uma fonte inesgotável. Basta que nós a descobramos, que a revelemos. Vamos fazer isso nesse momento, ainda que em poucos minutos de tempo físico. Vamos mergulhar nessa fonte inesgotável de amor e beber aquilo que esse mestre tão amado tomou o nome de Yoshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, nos diz: é uma fonte de água viva. Essa fonte pode brotar dentro de cada um de nós. Ela cura, ela afasta a sede para sempre e ela nos transforma, por nossa vez, em aguadeiros, aqueles que trazem água. Esse é o grande símbolo da era de Aquário. Vamos à fonte e trazemos água para dar de beber àqueles que ainda têm sede.
Que essa luz se expanda e vá aonde seja, para curar, para libertar, para transformar. Dos nossos amados mais ligados a nós, aqueles que sabemos e que estamos aprendendo aos poucos a conhecer e a amar, também a eles que nesse momento estejam como e onde estiverem, vá essa luz. De um só coração, curador, libertador, pela força incoercível do amor, pulse em cada um de nós, entre nós e de nós para todos os nossos irmãos em humanidade. Que seja assim sempre, a cada minuto, a cada segundo. Que esse seja o nosso estado, que essa seja a nossa luz, pois esse é o poder de um filho, de uma filha do sagrado. E isso traz paz, traz alegria e sempre, sempre vida.